Muito bem, hoje é dia 2 de outubro de 2016, dia que os brasileiros estão indo às urnas, né, para eleger seus futuros prefeitos e futuros vereadores aí, né, para governá-los durante os próximos 4 anos. E como não poderia ser diferente, eu não poderia me omitir desse assunto, queria fazer algumas considerações a respeito das eleições municipais, né, para 2016 e também falar sobre um tema muito relevante que as pessoas não estão debatendo nesse âmbito de crise econômica, crise política, que é a autonomia dos municípios. Vou falar alguns argumentos contra, alguns argumentos a favor da autonomia dos entes municipais. Bom, primeiramente, a respeito das eleições municipais de 2016, um aspecto bem interessante é que foram eleições um pouco ofuscadas pelo impeachment de Dilma Rousseff, ofuscada pela cassação de Eduardo Cunha, ofuscada também pelas Olimpíadas, né? E principalmente foram eleições mais baratas, né? O STF decidiu no ano passado pela inconstitucionalidade do financiamento privado de campanha, né, do financiamento por parte de pessoas jurídicas de campanhas eleitorais. Então, apenas pessoas físicas podem doar, não é, para políticos, para partidos políticos, e acabou deixando as eleições um pouco mais baratas, né? E não deixa de ser algo bom, algo louvável, porque a gente sabe muito bem que a semente da corrupção, evidentemente, é quando um particular ele financia, né, a campanha de um político. Quando esse político lá está eleito, vai representar em primeiro lugar os interesses de quem o colocou lá, não é? Antes de mais nada, o dinheiro. E isso é uma coisa louvável. Contudo, um dos efeitos colaterais, não é, de você acabar com o financiamento privado, de você depender mais do dinheiro que vem do fundo partidário, é que as eleições ficaram um pouco menos democráticas, né? Menos democráticas em que sentido? O acesso ao fundo partidário não é um acesso democrático aos partidos políticos. Ele é feito, não é, de acordo com o tamanho do partido, os votos lá que foram obtidos, a representatividade do partido, leva em conta esses fatores. E a gente sabe que os partidos grandes vão receber fatias maiores, os partidos pequenos, né, vão receber fatias menores. Apesar de que, de certa forma, há muitos partidos políticos no Brasil, né? O Brasil tem aí aproximadamente 30, 35 partidos políticos. E a gente sabe que muitos desses partidos são partidos de aluguel, né? São partidos lá que estão para receber justamente o fundo partidário, eventualmente se coligar com alguém, se vender, né? A gente viu aí alguns empresários querendo comprar partidos políticos, né? Enfim, são alguns aspectos que podem ser levados em conta nessas eleições de 2016. Falando agora sobre a autonomia dos municípios, alguns argumentos a favor e contra, né? A autonomia municipal, ela a gênese dela está no federalismo, né? E o primeiro país a implantar o federalismo foi os Estados Unidos, né? Estão independentes desde 1776 e, contudo, não há autonomia municipal no âmbito dos Estados Unidos da América. Lá só existem dois entes federativos, a União e os Estados. A grande, imensa maioria das competências constitucionalmente definidas estão no âmbito dos Estados, né? A União lá nos Estados Unidos tem competências bastante pontuais e é assim que lá funciona e tem funcionado muito bem. Outros países, eu andei pesquisando, México, Espanha, França, nossa pátria-mãe querida, Portugal, não é? Eles preveem na Constituição local a autonomia dos municípios, né? E seguindo esse exemplo, a Constituição de 1988, a Constituição brasileira de 88, adotou pela primeira vez na sua história um federalismo de terceiro grau, né, que a doutrina gosta de classificar, porque no seu artigo 18 prevê que a República Federalista do Brasil é composta por União, Estados / Distrito Federal
e municípios, né? Assegura, não é, autonomia a todos esses entes, inclusive os municípios. Nas outras constituições, como apenas para dar um pouco mais de ênfase, os municípios eles não possuíam autonomia administrativa, autonomia financeira, autonomia governamental. Alguns argumentos a favor da autonomia do município, né? Em primeiro lugar, você pode falar a respeito da representatividade, né? A gente sabe que no âmbito da União e no âmbito estadual, há uma diferença muito grande de contato entre os representantes e os representados, enquanto que no âmbito dos municípios, o contato do eleitor com os prefeitos, com os vereadores, é um contato bem mais próximo, né? E acaba facilitando, né, um pouco mais os ditames democráticos que devem reger um Estado democrático de direito, né? Em segundo lugar, deve ser frisado que a análise dos assuntos de interesse local vão estar mais acentuadas, né? Porque se você concentrar isso no âmbito dos estados, por exemplo, a gente sabe que existem muitos estados que têm uma vastidão de municípios, né? Minas Gerais tem mais de 600 municípios, São Paulo tem uma imensidão de municípios, né? Então ficaria um pouco mais complicado você centralizar essas competências, esse assunto dos interesses locais para os governadores, né, para a Assembleia Legislativa, ficaria um pouco mais complicado. Você acabaria generalizando um pouco mais, né? Você não pode comparar os interesses locais de uma cidade que fica na região metropolitana para a cidade que fica lá no interior, lá fazendo divisa com outros estados ou com outros países. Fica um pouco mais complicado e, nesse sentido, né, a representatividade municipal ela ajuda bastante. Um outro aspecto é o tamanho do Brasil. O Brasil ele tem dimensões continentais, né? Então, ficaria muito difícil, né, você delegar essas funções à União ou aos estados, que ficam um pouco menos distantes do que a União. Para vocês fazerem ideia, eu estava pesquisando, o município de Altamira, lá no interior do Pará, ele possui uma área maior do que Portugal. Exatamente isso. Então, ficaria muito complicado, né, se a União, os estados, tivessem essa competência, né, para reger tantos municípios, né, municípios imensos, municípios muito pequenos. O Brasil possui aproximadamente 5.565 municípios, é muita coisa. Então, a autonomia municipal tem essa vantagem. Falando agora sobre alguns argumentos contra. Em primeiro lugar, a gente sabe que no plano ideológico, né, a autonomia municipal ela deveria, né, ter todas essas vantagens que eu falei para vocês, mas infelizmente existem algumas desvantagens, né? E a que fica mais evidente nelas, né, é a questão das instituições municipais estarem completamente aparelhadas, né, aparelhadas por aliados políticos e tudo mais. Então, falta impessoalidade na grande maioria dos municípios que não realizam concurso público. É uma coisa muito comum o Ministério Público abrir inquéritos civis, procedimentos preparatórios, para forçar os prefeitos a assinarem um termo de ajustamento de conduta, sob pena de o Ministério Público ajuizar uma ação civil pública, para forçar os municípios a realizarem concurso público, né, para garantir um acesso isonômico, democrático, aos cargos e empregos públicos, né, no âmbito municipal. Em segundo lugar, a gente pode destacar o excesso de gastos que a máquina municipal ela provoca. Veja bem, o Brasil tem 5.565 municípios, aproximadamente, não sei ao certo. Deve ter um pouco mais, um pouco menos. Imagine só o gasto que isso representa no que diz respeito a tanto o subsídio dos vereadores, dos prefeitos, com as questões de verba de gabinete, não é? Tudo isso daí representa um gasto imenso. E diante da crise econômica que a gente está vivendo, talvez isso devesse ser um pouco repensado. Outra coisa, os municípios, a grande maioria deles são municípios
que dependem de verbas da União, dependem de verbas do Estado. Então, muitos prefeitos, né, a grande maioria deles são pedintes, né, vão lá a Brasília, eles entram em contato com algum deputado federal, algum senador, para que através de emendas possam mandar recursos para os seus respectivos municípios. Os municípios, a grande maioria deles, não são autossuficientes financeiramente. Inclusive, algumas capitais, né, não possuem essa autossuficiência financeira. E um outro aspecto são as competências exíguas. A Constituição, ela prevê, acho que artigo 30, 31, por aí, que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. O que são assuntos de interesse local? O Supremo Tribunal Federal sumulou algumas matérias e que tratam do que seriam assuntos de interesse local. Para que a gente paga um vereador? Para fixar horário de funcionamento, não é, dos estabelecimentos comerciais, né, para botar nome de rua, para que mais? Para criar algum feriado municipal. Enfim, são essas as competências que os municípios acabam, né, infelizmente, lamentavelmente tendo, né? Então, eu separei aqui alguns argumentos a favor, alguns argumentos contra. Você pode ter a opinião a da tese que mais lhe atrair. Eu apenas trouxe aqui alguns elementos para que você possa refletir um pouco mais. Nós estamos numa crise política sem precedentes, né? Nós tivemos o segundo impeachment presidencial em 25 anos, né? Entre um e outro, né? E algumas coisas precisam ser repensadas, a moralidade administrativa, escolha bem seus candidatos, e para que todos possamos juntos construir um país melhor, fazer com que o nosso país volte a crescer, volte a gerar empregos, possua uma educação de qualidade, um acesso aos serviços públicos, à educação, à saúde, que todos eles sejam acessos universais, né? Que tanto o filho do empresário como o filho do empregado possam ter oportunidades na vida. E espero que, se você ainda não votou, né, provavelmente você já deve ter votado, se você estiver vendo esse vídeo, espero que nós possamos melhorar daqui para frente com o país, ter um pouco mais de maturidade política, e até o próximo vídeo. Valeu!